No segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2, está escrito: Então veio o Espírito de Deus sobre o profeta Azarias, filho de Obed, e ele saiu ao encontro do rei Asa e disse-lhe: Ouve-me, ó rei Asa, e todos os povos de Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Portanto, se o deixardes, ele vos deixará. Este é o momento, acordando com a palavra. Desperta tu que dormes, pois Jesus Cristo breve voltará. Sou o evangelista Dinei Marinho e a palavra hoje é sobre ânimo e fé. Havia um homem chamado Asa e ele começou a reinar em Judá, em um momento que Israel havia se dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. E Judá, que ficava ali no sul, permaneceu então fiel a Deus, porque o rei Asa, ele trouxe uma grande renovação sobre o teu povo, pois ele lançou fora a idolatria aos falsos deuses e levou o povo de Judá a buscar novamente a presença do Senhor. E por 10 anos esteve em paz, sem guerra. Porém a Etiópia decidiu então fazer guerra contra Judá. E os soldados a serviço do rei Asa eram 580.000 homens. Mas os da Etiópia tinham 1 milhão de soldados de infantaria e mais de 300.000 carros de combate. Porém o rei Asa, no capítulo 14, verso 11, ele clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer alguém se ache poderoso ou de força nenhuma. Ajuda-nos, pois, ó Senhor nosso Deus, porque em ti nós confiamos e no teu nome viemos contra esta grande multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Esta foi a oração, a súplica, o clamor do rei Asa. A diferença naquele momento ali era de quase 2 etíopes para cada um judeu. Mas isso não deixou eles com medo, porque o rei levou aquele povo a confiar em Deus. E quando nós decidimos confiar em Deus, nos afastar daquilo que nos afasta de Deus e consagrar a nossa vida ao Senhor, o inimigo, ele continua levantando contra nós, mas agora ele se levanta para cair, porque o nosso socorro, a nossa confiança não está no dinheiro, não está no armamento, não está na quantidade, mas está no Deus Todo-Poderoso que fez o céu, a terra e tudo quanto há, e isto é tudo o que nós precisamos. Mas o rei Asa, desde o início, ele decidiu ser fiel a Deus, e a primeira guerra que ele enfrentou foi contra os principados e a potestade do mal, quando ele decidiu fazer uma reforma religiosa em Judá, e ele decidiu confiar em Deus. Então, o inimigo ele ficou tão furioso, e ele levanta os servos dele contra o povo de Judá. Mas quando nós decidimos servir a Deus e ter fé em Deus, as lutas realmente elas aumentam, mas em Deus Ele nos faz vencer em todas as lutas, porque a nossa luta ela já não passa a ser somente nossa, mas agora está nas mãos de Deus. E então o milagre ali acontece, Deus faz aquele povo vencer, pois eles decidiram confiar em Deus. Mas nós devemos ter muito cuidado com o que diz no verso 2. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. E infelizmente foi isso que aconteceu com o rei Asa. Depois de alguns anos, então ele se esfriou na fé, e o povo do norte se revoltou contra Judá, que era o povo do sul. Mas ele não continuou confiando em Deus. E o rei Asa foi buscar a ajuda, foi buscar o socorro lá na Síria. E então ele veio buscando na Síria que a Síria pudesse lutar a favor dele contra o reino do norte. E logo Deus o repreendeu por este vacilo na fé, enviando o profeta Anani. E o profeta veio lembrando o rei Asa da vitória que Deus deu para ele contra a Etiópia. Porém o rei Asa se indignou contra o profeta e o prendeu, pois não gostou daquela repreensão. E eles até conseguiram a vitória, conseguiram expulsar o povo do norte. Mas o que o rei Asa não entendia é que a Síria planejava dominar aquele povo. E então, com o passar do tempo, eles foram dominados pela Síria. Assim somos nós. O inimigo vem com falsas propostas, falsas vitórias, falsas alegrias.
e muitas pessoas caem em suas ciladas. Mas o que não sabe é que agora estão nas mãos do inimigo, pois decidiu confiar no inimigo e não em Deus. Se está difícil, não pare, não desista, continue. A nossa vida é uma batalha diária. Não é porque você venceu ontem que hoje você pode vacilar e deixar de buscar a Deus. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. E a Bíblia também diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. E o rei Asa, mesmo quando estava perto da morte, ele não confiou mais em Deus, mas ele buscou o socorro dos homens, e isto entristeceu o coração de Deus. Muitas pessoas acreditam que porque um dia foi da igreja, independentemente da denominação, que leu a Bíblia ou porque aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e até batizou, mas que com o passar do tempo se esfriou na fé, voltou para o mundo, vive no pecado, na promiscuidade, fazendo tantas coisas erradas, e essas pessoas ainda acreditam que é salvo. Tome muito cuidado, pois uma das frases mais implementadas pelo inimigo nos dias de hoje e que está afastando muita gente da presença de Deus é a seguinte: tem nada a ver, isto é normal. Os verdadeiros servos de Deus não copiam o mundo dizendo que é para Deus, mas é o mundo que tem que nos observar, pois Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Então quem está na escuridão é que segue a luz, mas quem está na luz não segue a escuridão, porque agora a escuridão ela foge de você. Mas Cristo diz no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Mateus 24, verso 12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que permanecer fiel até o fim, este será salvo. A nossa vida, é uma luta diária, é onde nós temos que permanecer fiel a Deus até o fim. Nós temos que manter sempre na presença do Senhor. Porque em Hebreus capítulo 3, verso 14 diz: porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança nele até o fim. Em Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então todas as promessas de Deus de uma vida eterna é onde ele fala que nós devemos ser fiel até o fim. Não é pela metade, não é parando no caminho, não é desistindo, não é voltando para trás, mas é mantendo a nossa confiança em Deus até o fim. Pois no fim nós vamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas muitas pessoas dizem que quem é salvo, ainda que abandonou a fé, não perde a salvação, porque o nome já está escrito no livro da vida. Mas em Apocalipse, capítulo 3, verso 5 diz: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, meu irmão, se o nome estava lá no livro da vida, é porque um dia ele serviu a Deus, é porque um dia ele converteu e entregou a vida a Jesus. Ele pode até ter sido batizado, mas ele, se não for fiel até o fim, infelizmente, rejeitou a Cristo e a santidade de Deus. Por isso o nome dele foi riscado do livro. Em Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem uma vida de santidade, sem nós buscarmos a santidade de Deus e sem nós deixarmos o pecado de lado, abandonando o pecado, infelizmente nós não veremos a Deus. É o que a Bíblia está falando. Muitas pessoas podem falar o que pensam ou o que acham, mas o importante é o que a Bíblia diz sobre a nossa vida. E o que muita gente deixa de entender é que nem todos são filhos de Deus. Nós nascemos como criaturas de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas aqueles que recebeu a Cristo, então é dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós passamos a ser filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Pois no livro de Efésios, capítulo 1, verso 5 diz: ele nos designou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a bondade da sua vontade.
Mas muitas pessoas, infelizmente, rejeitam o privilégio de serem adotados por Cristo. Então, meus irmãos, esta é a palavra que Deus veio falar para cada um de nós no dia de hoje. É para que nós venhamos guardar a nossa fé até o fim, não desanimar, não parar, não desistir e muito menos aceitar as ofertas e as propostas do inimigo, pois muitas pessoas aceitam e são acorrentadas. É como Isaú, que trocou a bênção dele por um prato de lentilhas. É como Sansão, que achava que poderia experimentar os manjares do inimigo. E a Bíblia diz que depois de brincar e desprezar a santidade de Deus, quando o inimigo veio contra Sansão, ele até tentou vencer, mas o Espírito Santo já havia se retirado da vida dele. E ele então foi acorrentado e preso pelo inimigo. É como atravessar um rio. Não é porque você passou a correnteza que você pode parar de nadar ou de remar, mas é somente quando chegar do outro lado. E quando você chegar do outro lado, você sabe quem te espera de braços abertos. É Jesus Cristo, nosso Senhor, e é Ele quem nos capacita diariamente na nossa vida, na nossa jornada, na nossa batalha, na nossa luta. Ele não nos deixa, Ele está nos ajudando. Então eu digo para você, seja fiel a Deus até o fim, tenha ânimo e fé, Deus é contigo, Ele te ajuda a vencer. Vale a pena ser fiel a esse Deus, não desanime, tenha fé no Senhor. Deus te faz um verdadeiro vencedor, e Ele ainda diz que te faz mais do que vencedor, porque você decidiu confiar no Senhor. Creia em Deus e que Deus possa te dar uma semana abençoada, que Deus venha te livrar de todos os males, que Deus venha te livrar daquilo no qual fazia você cair, Deus venha te dar forças para você vencer todos os dias. Pois nós sabemos que Deus ele não nos livra dos problemas, mas Ele nos faz vencer os problemas. Tome muito cuidado, a nossa vida é uma conquista diária. Todos os dias nós temos que agradar a Deus. Que Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo mundo que vitória lhe dará, também real poder, idoso lhe dará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina unção. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus meu Salvador ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina unção. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a grei se elevará os santos do Senhor. Em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina unção. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus a fim de me levar a desfrutar em mundo